Ó, vou compartilhar com vocês lá a tela de novo. Cadê? Agora eu vou deixar a câmera aberta, porque pelo menos eu tô no meu quarto e ninguém vai ficar passando atrás de mim, sabe? Tá bom. Então, olha só, quem quiser printar aqui a resposta para depois colocar lá no livro, eu vou deixar aqui, ó, print, mas não precisa colocar no grupo não, só cada um printa o seu. 3, 2, 1. Printou? Cada um salva o seu. Peraí, deixa eu tirar Eu consegui só ler, tá? Tudo bem, não tem problema. Vamos responder juntos. Vamos lá para a página 144, fazer a leitura? Então, a gente já anotou aqui, né? Essa aqui é a parte do começo, certo? Eu vou abrir uma outra tela aqui, que é a tela igual a que vocês têm, ó. Peraí, deixa eu sair. Agora eu vou lá de novo. Abriu aí para vocês? Abriu, né? Abriu. Então, beleza, ó. Então, vamos lá preenchendo juntos, já que agora vocês já leram, alguns leram, outros já tinham lido, agora é só preencher. Então, vamos escrevendo juntos, ó. Conto escolhido pela turma. Deixa eu só arrumar o tamanho da minha caneta, para ela não ficar em hormona. Vamos lá. O título, então. A gente já sabe, o baile do caixeiro viajante, certo? A gente pode até colocar um pouquinho maior, não pode? Vou ficar maior aí para vocês. Aí, melhorou, né? Então, o baile do caixeiro viajante. Agora, vamos lá para o começo. O que a gente já escreveu? Como inicia? A história começa com a chegada de um caixeiro viajante em uma cidade pequena. Enquanto eu estou escrevendo, vocês também vão escrevendo aí. Estou vendo o livro fechado, hein? Depois vai mandar recadinho para mim assim. Ai, professora, o que é para escrever mesmo? Ó, se organiza. Nossa aula é rapidinha. Um caixeiro viajante. Oi? Eu já escrevi essa parte. Ah, sim, você sim, mas eu tô vendo gente aí com o livro fechado ainda. Então, vamos lá. Tem que ficar esperto, hein, gente? Vocês ficaram uma semana de férias e aí todo mundo ficou, né? Lento. Vamos lá, tem que acelerar. Em uma pequena cidade. Aí depois ele é convidado. Vamos escrever assim. Pode deixar do jeito que está lá, quem copiou daquele jeito, mas quem quiser copiar assim também pode. É convidado a ir ao baile, onde conhece uma moça chamada Marina. Próxima coisa que acontece na nossa história, que começa, na verdade, né? Essa primeira leitura foi o começo, a gente releu o começo do nosso conto. Eles dançam a noite toda. A noite toda. E ele a leva embora, né? Uhum. Embora. Muito bem. Aí, a gente agora já vai para o clímax, não é? Agora a gente já vai... nós já fomos preparados para alguma coisa que vai acontecer. E aí, agora, a gente vai na segunda leitura que a gente vai preencher o clímax aqui, tá bom? Então, quem quiser printar essa tela para copiar depois, se não der tempo, enquanto isso a gente vai fazendo a leitura da segunda parte, porque o que acontece? Eles dançam a noite toda, ele deixa ela lá perto da casa dela, porque ele não levou ela na casa dela, certo? E aí? Agora é o momento de maior tensão? Vocês acham que sim? Ou não? Será que vai acontecer mais alguma coisa? É o momento de... E agora? O que aconteceu? Ou ainda vai vir um momento de tensão?
Eu acho que ainda vai vir, não vai? Eu também acho, prof. Aquele foi só o início, preparou a gente para esse momento. E agora a gente vai, então, entrar no momento do mistério mesmo. Então, vamos lá para a página 144? Vou ler bem rapidinho para a gente poder completar esse quadro hoje. O dia seguinte, estou lá na página 144, hein? Para quem não leu, a gente relembrar a segunda parte. O que acontece? E descrever o clímax, tá bom? Página 144 desse livro aqui, tá, Isabelle? Para você não se perder. Isso, já achou, né? Mulher Maravilha. Ela hoje está de Mulher Maravilha. O dia seguinte foi de grande ansiedade, mas finalmente a noite chegou para Leôncio. Muito antes da hora marcada, lá estava ele em frente à igreja esperando por Marina. Só quando o relógio da matriz bateu 11 badaladas, Leôncio aceitou com tristeza que ela não viria mais. Temeu que alguma coisa grave tivesse acontecido. Tinha certeza de que ela gostara dele, tanto quanto gostara dela. Alguma coisa grave devia ter acontecido. Ele ia descobrir. Era tarde e só restava ir dormir. Mas na manhã seguinte, mal se levantou. Já foi perguntando pela moça. Na rua, no Largo da Matriz, e em todo lugar interrogava sobre a moça. E nada, estranhamente, ninguém sabia dizer quem era ela. Numa cidade pequena, onde todo mundo se conhece, todos sabem da vida de todos. Todos se controlam, vigiam-se uns aos outros. A fofoca é cultivada como se fosse uma obrigação, como se representasse o dever cívico. Uma linda moça da cidade vai ao baile desacompanhada, dança a noite toda com um desconhecido e ninguém sabe quem é. Ele continuou perguntando por sua dançarina. Foi aos armazéns e loja que tinha como clientes, descrevia a moça, dizia seu nome e ninguém sabia dizer quem era a donzela. Aquela com quem dancei ontem a noite toda. Ninguém tinha visto. Desanimado, voltou para sua hospedagem. Então, um velho se apresentou. Era o empregado do hotel. Empregado que Leôncio nunca tinha visto, nem nessa e nem em outras estradas da cidade. Tá começando o clímax aqui ou não? Que tá, prof? Tá, não tá? Tá começando a aparecer uma questão aqui e precisa ser respondida, ó. Ele procurou a Marina em todo lugar, nada. De repente aparece um velho que ele também não conhecia, nunca tinha visto. Como era esse velho? Olha só. Era alto, magro, de uma palidez, eu estou lendo lá na página 145, lá no início. Acompanhe a leitura, que eu posso parar aqui e pedir para alguém continuar. Ele era alto, magro, de uma palidez desconcertante. O velho empregado do hotel lhe disse: moço, conheci uma tal Marina igualzinha à sua. E completou, baixando a voz respeitosamente: mas ela está morta. Morreu há muitos anos. Há muito tempo. Disse que a moça pereceu num desastre de carro, quando estava fugindo para se casar com um caixeiro viajante. Casamento que a família dela não queria, de jeito nenhum. Leôncio ficou chocado com a história. Que absurdo! Imaginar que se tratava da mesma pessoa, nem pensar. Eu a tive nos braços a noite toda. Mas o velho funcionário insistiu. No túmulo dela tem a fotografia. Quer ver? Não pode ser, é um disparate, mas quero ver. O velho não se fez de rogado. Em poucos minutos estavam os dois subindo a ladeira que levava ao afastado cemitério da cidade. Com a cabeça girando, cheia de dúvidas e incertezas, Leôncio se perguntava: o que é que eu estou fazendo aqui? Chegaram ao portão do Campo Santo e o velho disse a Leôncio que entrasse sozinho.
Não gostava de cemitérios. Desculpou-se. Explicou como chegar ao túmulo da moça. Despediu-se com uma reverência e foi embora. Não foi difícil para o caixeiro viajante encontrar a campa de seu acompanhante, que seu acompanhante descreveu com precisão. A tardinha se fora. Escurecia. A noite já caía sobre o cemitério. A neblina voltava a descer e esfriara um pouco. Leôncio sentia frio, tremia, mas podia enxergar perfeitamente. Estava de pé diante da tumba. E o retrato da defunta, que ali jazia, era o mesmo dela. Aqui descansa em paz, Marina, filha querida. Era o que dizia a inscrição em letras de bronze. Havia muito tempo enegrecidas, fixadas sobre o mármore gasto da lápide mortuária. O olhar aturdido de Leôncio desviou-se do retrato. Não queria mais ver o rosto amado, aprisionado na pedra pela morte. Triste desdita a do viajante. Havia havia mais coisa para ver ali. Uma tragédia nunca se completa sem antes multiplicar o desespero. O olhar de Leôncio subiu em direção à parte alta do sepulcro. Na cabeceira do jazigo estava uma peça que lhe era bastante familiar. Sentiu um calafrio a percorrer a espinha. Tinha as pernas bambas e o coração disparado. Aproximou-se mais do túmulo para ver melhor. Estendida sobre a sepultura, à sua espera repousava sua inseparável. E aí? Como é que acontece o clímax dessa história? Momento de maior tensão. O que a gente pode escrever aqui? Prof, a coisa mais que chamou a atenção foi que quando ele viu que era foda da Marina e podia ser outra pessoa que era muito igual, mas provou que ela era quando a capa dele estava em cima da lápide. Isso. Então, o clímax da história é o momento mais tenso da história, o momento que a gente fica mais ansioso, mais nervoso. E nessa história, então, que momento que é esse? O clímax, né? A gente pode escrever assim, ó, o clímax acontece quando o Leôncio, agora a gente já sabe o nome dele, né? Chega ao túmulo da Marina, ao cemitério, né? Isso, ao cemitério. No túmulo e encontra a foto. É a foto, né? Primeiro ele encontra a foto, não é isso? Da Marina. E também a sua capa. Esse é o momento mais tenso da história? Eu acho que é, prof. O Wesley acha que é. E o restante? Também. Também? Uhum. Todo mundo concorda? E o desfecho da história? Como é que termina a história? Tem um final feliz? E eles viveram felizes para sempre? Não, isso aqui não é um conto de fadas. É um conto de mistério. Na verdade, é um conto de assombração. Conto de assombração é diferente do conto de mistério, por quê? Porque o conto de assombração, prof, tem, sei lá, tem mistério, tem suspense. Tem um elemento bem diferente. Ó, suspense tem nos dois. Suspense tem no conto de mistério e no conto de assombração. Medo tem no conto de mistério e no conto de assombração. Qual que é um elemento que diferencia os dois? Quem sabe? Tem uma coisa que acontece no conto de assombração e que não acontece no de mistério.
Professora, eu não consegui terminar o clímax por causa que minha mãe estava falando pra me tirar as coisas do chão que tava. Voltei aqui, pode copiar. Obrigada. Diga. Eu acho que também nem terminou a história ainda, porque se você for ver, tem 3 pontinhos entre parênteses. Isso, nem terminou. Então, na verdade, o desfecho, ele é um suspense, um momento de suspense. Ele não termina a história aqui, não é verdade? Ele deixa, vamos escrever isso então, João? A história não termina no encontro de Leôncio com a capa. Mas deixa um ar de suspense em relação ao quê? À existência da Marina, não é? Fica uma pergunta, ela realmente existiu? Ela era uma assombração, ela era uma alma, mas como que a alma pegou a capa dele e levou no cemitério? E, prof, se ela fosse uma capa, o Leôncio não ia, se ela fosse uma alma, o Leôncio não ia conseguir dançar com ela. Então, olha só, fica um questionamento. A gente teria que ler o resto do livro, ou às vezes o autor deixa só aqui, para você completar a história na sua mente. Então, olha só, aquela pergunta que eu fiz. Qual que é a diferença de um conto de mistério para um conto de assombração? A diferença básica é que no conto de assombração a gente tem um elemento sobrenatural, tá? É como se fosse assim, tem fantasma, tem uma alma, tem um elemento imaginário que a gente não consegue tocar, tem uma explicação lógica. No conto de mistério só, a gente pode encaixar aí as investigações, a gente vai juntar as pistas para identificar um criminoso, por exemplo, aquele jogo do detetive, que você investiga, junta as pistas e aí você sabe quem é o culpado. Esse é um conto de mistério. Ou também acontece algum fato inédito e você vai e acaba no final descobrindo que tinha uma pessoa que organizou tudo isso. Então, são histórias que têm um suspense, mas que têm explicações, vamos dizer, plausíveis, que têm explicações lógicas. No conto de assombração, isso não acontece. A explicação nem sempre é lógica. Tem sempre um elemento sobrenatural. E esse conto, então, que a gente está estudando, ele é de assombração ou ele é de mistério? Mistério. De assombração. De mistério? De assombração? Teve gente que falou que era de assombração, teve gente que falou que era de mistério. Não, professor. Por que é de mistério e por que é de assombração? De mistério. Um de cada vez. Quem falou que é conto de mistério? Por que é de mistério? Porque de mistério eu acho que é assim, por causa que você mesmo tinha falado que a gente ia começar a estudar sobre conto de mistério e também... E né, também de assombração. Os dois. É. A gente está estudando os dois. Mas por que é? Só porque a professora falou? Tem como saber se o conto é de assombração? Como que tem? A professora acabou de falar. Esse título aqui já fala também. Pelo título você já sabe? Ó, o que a professora falou que é a diferença do elemento principal? O elemento sobrenatural. Professora, é porque Isso. você também falou que de mistério ele não tem meio que explicação, tipo, pela essa suspense. Mas já o de... qual que é o nome mesmo? Assombração. Assombração já tem, você disse. Ô, prof. É o contrário. Acho que você registrou o contrário. Fala, Wesley.
Eu acho que tem a ver um pouco com os dois, porque o mistério é porque a Marina porque o velho falou que a Marina morreu há muito tempo, sendo que o Leão se dançou com ela uma noite antes. E de assombração é porque tem cemitério, tem a ver com pessoa morta. Então, olha só, o conto de assombração, ele é um conto de mistério também. Só que ele é de assombração porque é um conto de mistério que tem um elemento sobrenatural. Quando o conto de mistério, ele não tem esse elemento sobrenatural, ele então pode ser um romance policial, pode ser só conto de mistério, pode ser só uma história de terror, mas ele não é de assombração. Quando é conto de assombração, tem sempre um elemento sobrenatural. Nesse caso, nós temos 2 elementos sobrenaturais. Quais são? Quais são? Os 2. Tem 2 elementos sobrenaturais. Um é a Marina, que deixou a dúvida aí. E o outro é o cemitério, que é meio... Cemitério? Não. Ou a capa. Não, a capa não. A capa era real. Tem uma outra pessoa que parece que não é também. O velho! O velho empregado Empregado! Isso! O empregado. Lembra da descrição dele? Né? E o Leôncio diz, olha, ele nunca tinha visto aquele velho ali. Então, ele também tem um elemento ali, ó. Um elemento dessa história, ele deveria já ter morrido. Misterioso. Talvez ele era até né? Vai saber se ele era o pai da menina, porque já que a menina apareceu, a Marina já apareceu num baile lá e dançou com o Leão, será que esse velho também não podia aparecer? Bom, fica o resultado, os desfechos dessa história, então fica na nossa mente, o leitor deixou. É claro que ele tem um livro, né, que vai contar mais histórias, mais detalhes. Porém, nessa parte, a gente vai continuar a história na nossa mente. O desfecho é feito pelo leitor. Perceberam a estrutura, então? Pode falar, Ana. Nossa, professora, antes eu não gostava mesmo de mistério, agora eu tô começando a gostar. Está começando a gostar? Que legal que você está começando a gostar. Vamos então anotar mais alguma coisa? Vamos fazer mais algumas observações? E aí, a tarefa de vocês hoje é pensar num conto pequenininho de mistério. Tá? Vocês vão escrever, já que você está gostando, Ana, você vai ser a primeira a escrever. Inventar parecido com isso. Começa um texto, depois cria um mistério, pode ter um elemento sobrenatural e pode não ter. Tá? Essa é a nossa intenção para a tarefa de hoje. Tá. Mas vamos analisar mais uma parte desse conto. Olha só, agora a gente já está na página 216, tá? 216, é isso mesmo? Deixa eu só conferir. A gente estava na... Lembra quando a gente analisou o quadro, isso mesmo, 216. Quando a gente analisou aqueles recursos do texto da Bruxa, a Velha de um Olho Só? Lembra? A gente vai fazer a mesma coisa agora com esse, ó. A gente vai registrar nessa página os recursos usados para a descrição. Por isso que a gente tem que ter os 2 livros abertos, tá bom? Então, primeira coisa que vão registrar aqui é o nome do texto que a gente está utilizando. E é Vale do Caixeiro Viajante. Vamos registrar de novo. Baile do Caixeiro Viajante, certo? Então, agora vamos lá. Recursos usados para a descrição dos personagens. Primeiro, quem são os personagens dessa nossa história? Vamos elencar eles aqui? Diga para mim. Nós temos quantos personagens? Leôncio, Marina e o velho.
Isso, Leôncio. Aí nós temos a Marina. E quem mais? O velho, né? Uhum. Então, como que o texto descreve esses três personagens? O Leôncio, qual que é a característica dele? É aquele velho misterioso. O velho era... Leôncio. Então, pode falar. Quem quer falar uma característica que percebeu do Leôncio, ou da Marina, ou do velho? Nossa, da Do velho Marina. misterioso. Você. Isso, fala aí, então. Um de cada vez. Da Marina, ela é uma característica. Isso, como que o autor descreve a Marina? Pode olhar lá no texto. Eu acho que ele descreve como uma coisa que é sobrenatural, prof. Que nem a gente Mas tinha ele falado descreve antes. assim? Ela era bonita, ela era feia. Ela era bonita, prof. Tá escrito lá no texto Tá. que ela era bonita? Misteriosos todos eles são, não é? Menos Então, o Leôncio. do Leôncio. O Leôncio, vamos lá. Características do Leôncio. Ele era caixeiro. Um caixeiro. Ele era um caixeiro, é um vendedor. O que mais? O velho, tem característica do velho? Tem. Misterioso. Ele era alto. Alto. Ó, tem Magro. Isso, tem uma característica. Alto, magro. Parece o da velha de olho só. Parece, não parece? E aí ele fala assim, ó, vamos lá na página 145, lá em cima, ó, ele diz assim, ele era alto, magro, de uma palidez desconcertante. O que é palidez? Tipo, ficava... Quando a pessoa fica branca. Isso, quando a pessoa tá meio branca, assim, parecendo doente, tá sem cor, né? Então, ó, e aí ele fala assim, palidez desconcertante, ou seja, era branco, esquisito, que parecia uma assombração, né? Será que ele Ele estava morto. Talvez, Será né? Ô, prof, Sim. será que ele era tipo, será que ele tava disfarçado? Será que ele estava disfarçado ou será que ele também era uma assombração? Ou será que ele... Ou será que... Não é. E agora, hein? Vamos ver o que o texto diz? Bom, sobre a Marina, a gente sabe do Leôncio que ele era caixeiro. A Marina... Tem uma descrição dela? Ó, vamos lá na página 137. Olha lá em cima. Página 137. Lá em cima está dizendo assim, parecia que os dois eram velhos parceiros de dança. Tão leves e tão graciosos eram seus passos. Ela sabia dançar? Sabia. Então essa pode ser uma característica dela? Pode. Boa dançarina, né? O que mais? Tem mais alguma coisa sobre ele? Oi? Eu tenho negócio pra falar. Não entendi. Eu quero falar. Diga. Eu acabei de perceber um negócio. Eu sou viciada em histórias de terror desde pequena, né? Eu sempre gostei de histórias de terror. Então, tipo, eu acabei de perceber um negócio. Será que a Marina não é meio que uma, tipo, vampira? Porque se ela foi embora à noite, podia ser que já tava amanhecendo. Pode ser. Por que ela apareceu meia-noite, né? Então, olha só, a gente pode colocar aqui, misteriosa, não pode? Quem está escrevendo na tela, gente? Misteriosa, não tem muita informação sobre a Marina, só diz que ela era boa dançarina, com certeza ela era bonita, né? Porque o Leôncio se apaixonou por ela. Então vamos colocar aqui, linda. O velho também pode ser, professora. Também. O velho também pode ser, já que o vampiro. Vamos colocar misterioso. Tem um poder de multiplicar.
Vamos colocar misterioso, porque a gente não sabe. Eu já tinha colocado misterioso, foi a primeira palavra que eu coloquei. Muito bem, olha, vocês podem ler de novo o texto hoje à tarde e achar mais características aqui, tá bom? Vamos lá, então, agora para próximo recurso. A gente viu que para escrever um conto de mistério, eles usam algumas palavras para descrever o ambiente, não é? Quem está escrevendo na tela, faz favor de apagar. Nossa, eu acho que tem um bebê na aula. Tem, do primeiro ano, acho que ele errou de aula. Olha só, para criar um ambiente, ele descreve ele coloca algumas palavras para poder trazer esse clima, não coloca? Como o João acabou de falar, ó. Era meia-noite, ela apareceu meia-noite, não é verdade? Meia-noite tá escuro, não é? Vamos colocar aqui então? Podemos colocar aqui? Meia-noite. O que mais? Que ele usa para poder descrever o ambiente, para criar esse clima de suspense. Estava calor? Tava frio. Tava frio. Fazia frio. O que mais? Na verdade, chovendo. eu acho que essa descrição aqui está aqui embaixo, né? Aspectos temporais. Falava do tempo, né? Então, prof, está chovendo. Chuvoso. Depois tinha neblina. Neblina. Ele fala que ela some na neblina, né? Ele nem vê ela porque a neblina estava muito, muito forte. Tem mais palavras? Vocês vão descobrir, não vão? Tem mais. Vocês vão fazer essa leitura à tarde, vão colocar mais aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, 3 pontinhos, porque tem mais. Agora, para descrever o ambiente. Vamos lá no lugar onde acontece o clímax, que é o cemitério. E como que era lá? Medonho? Isso tá lá no texto? Vamos achar as palavras lá? Tá. Tem o que no lugar que ele encontrou? Cemitério, né? Ó, ele descreve, na verdade, um cemitério. O que tem lá nesse cemitério que vai dando medo na gente? O que ele vai falando? Capa. A capa dá medo? Não, prof, dá medo porque tipo, é um cemitério, né, que aparentemente já dá um pouco de medo na pessoa, ainda mais de noite. Cemitério, estava à noite. Pode falar, João. Você está com a mão levantada? Você pode falar se quiser. E prof, antes de ele saber quem era Marina, ele estava com medo de ser ela mesma. Só que daí... E onde que estava a capa? A capa não é um elemento misterioso, mas aonde que estava essa capa? Em cima da lápide da Marina. Lápide. Sabe o que é lápide? Lápide é onde... Eu sei, professor. É o túmulo. Túmulo. Pedro. Foi a mesma coisa que eu falei. Não, lápide não é o túmulo. Lápide é aquilo para descrever o túmulo. É aquela inscrição que vai no túmulo. Mas esse é um termo que nos ajuda a entender, não é? Ó, lápide, túmulo. O que mais que ele descreve? Tumba. Tumba é o quê? Aquela pedra que fica em cima. Tumba é o próprio túmulo, né? É que cobre. Olha outra palavra que ele usa, defunta. Defunta é a pessoa que tá lá, prof. Que morreu, não é verdade? O que mais? Tem mais? Vou pôr aqui 3 pontinhos. Tem mais sim, mas vocês vão pesquisar essas palavras. Que palavras que a gente... Eu vou pôr essa página lá no grupo para vocês terminarem, tá bom? Ó, tem 3 pontinhos, vocês vão completar, mas eu coloco lá para vocês. E aí... O cachorro latindo. Minha cachorrinha, fica quieta, Dori. Aí, quanto mais eu falo, mais ela quer latir. E aí, tarefa para casa agora.
Vamos completar esse quadro com as palavras que estão no texto. E depois vocês vão escrever um mini conto de mistério. Pode ser pequenininho, vocês vão criar o de vocês agora, tá bom? E vocês vão, depois que terminar, vocês vão... eu vou mandar um formulário e você vai digitar essa história para mim. Professora. Tá bom? Diga. Professora, eu acho que eu nem preciso fazer, porque lembra aquele texto lá que eu fiz para você da redação lá? Eu juntei um mistério com assombração. Não, mas você vai fazer o outro agora. Vamos produzir mais um. Oh. Outro? Ah, tá. Você pode viajar agora na maionese, viu? Eu quero que vocês viajem mesmo, pode criar. O legal de fazer um conto de mistério ou de assombração é que a gente pode inventar um monte de coisa. Só que a lógica tem que fazer lógica, tem que fazer sentido, né? Pode falar. Ô, professora, quinta e sexta a gente tem aula. Quinta e sexta a gente tem aula. A gente só não vai ter aula na segunda, que é 7 de setembro. A gente tem aula normal, tá? Essa semana. Inclusive... daqui 17 dias é meu aniversário. Delícia! Vamos ter um parabéns para você aqui? Eu acho que é sexta-feira meu aniversário. Seu aniversário é que dia? Dia 18. Ah, na outra semana. Amores, olha só. O que a gente tem que fazer agora à tarde? Terminar esse quadro. A gente tem que criar um texto e terminar as respostas. Mas tem que ser muito criativo, tá? Muito legal. Você vai fazer no seu caderno. Aí depois você vai abrir o link e vai digitar ele lá. Tá bom? Porque eu vou corrigir aqui. Sabe por que eu quero que vocês coloquem no formulário? Porque eu quero juntar tudo e montar uma coletânea, um livro, Contos de Mistério do 5º ano B. Nós vamos fazer um livro, escrever um livro nós todos. Só que cada um vai escrever uma pequena história. Sim, João. Diga. Pode fazer uma animação? Vamos pensar em texto escrito, depois a gente vai ilustrar. Primeiro nós vamos produzir o texto. Depois a gente pode transformar esse texto num desenho, numa animação. Enfim, vamos ilustrar, fazer a apresentação, tá? Vamos pensar na história. Lembrando que a gente tem que fazer um começo, como uma montanha-russa, um começo, explicando tudo que vai acontecer. Depois vai chegar num clímax que a gente vai deixar todo mundo misterioso. E aí, depois a gente desce, encerrando, né, a montanha-russa. A gente encerra o conto. Aí eu posso encerrar com uma resposta, ou eu posso encerrar igual esse autor fez, deixando o mistério ainda no ar, mas eu tenho que fechar o assunto. Então, no mínimo, tem que ter 3 partes o nosso texto. Um começo, né? Aí o clímax, um momento de mais tensão e o final, tá? Vocês vão fazer esse texto no caderno e aí depois vão preencher o formulário. Eu vou mandar o link daqui a pouco lá na agenda. Diga, Wesley, nós estamos no último minuto. Enquanto o Wesley vai falando, vocês vão abrindo as câmeras para a gente registrar essa aula de agora. Diga, Wesley. Quantas linhas tem que ser, mais ou menos, o conto? Quantas linhas tem que ser? Pelo menos 15. 5 para o começo, 5 para o clímax e 5 para o final. Pelo menos, tá? Vamos lá? Tirar a nossa foto? 3. Quem vai sair dormindo nessa vez? 3, 2... e 1. Só o Luiz de novo. O Luiz vai ganhar o troféu dorminhoco, que ele não abre a câmera. Cadê seu óculos, Brian? Tava bonito de óculos. Amores, boa tarefa para vocês. Já tirei a foto. E ainda hoje preencham o link e manda para mim o conto, tá bom? Mas vai ficar aberto até meia-noite, para vocês fazerem até meia-noite.